Boa noite a todos. Que a graça do nosso Senhor acrescente algo na nossa caminhada cristã no dia de hoje. Se temos alguém que nos visita, é o Thales. Seja bem-vindo. Que aquilo que está preparado para ti também nessa noite, tu receba com alegria da parte do Senhor. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Senhor, nós oramos também, Pai, agradecendo a espontaneidade do coração, Senhor Deus, de todo o ofertante, de todo o dizimista dessa casa, Senhor Deus, porque entendeu a Tua palavra, entendeu o Teu propósito, Senhor, e tem o desejo no coração de Te servir através com os seus recursos financeiros, Pai, devolvendo a Ti o que Te é devido, Senhor. Dá graça, Senhor Deus, a cada vida, Pai. Abençoa cada um conforme a riqueza das Tuas bênçãos, Senhor. Glória a Deus. Lucas 12, verso 13 ao 21. A palavra do Senhor nos diz assim: E disse-lhes um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: O que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isso, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Tudo que nós aprendemos da parte do Senhor, todo o ensinamento que o Senhor nos traz, ele tem um propósito, mas esse ensinamento que a gente absorve, esse conhecimento que a gente recebe, ele não é nada se ele não for colocado em prática. Tudo que nós sabemos e fica só em nós, se encerra em nós. É preciso que aquilo que a gente receba do Senhor, isso seja replicado, então, para que o reflexo do que o Senhor nos passa, ele chegue a outras pessoas também e chegue ao reino. Um texto bíblico que nos diz, muito conhecido, que diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o que nos liberta não é o conhecimento da verdade, mas é o que a verdade que nós passamos a conhecer vai fazer na minha vida. Como que essa verdade vai se estabelecer no meu coração e como que eu vou, então, passar isso adiante para que eu possa, então, ser salvo não por aquilo que eu conheci, mas por aquilo que eu faço a partir daquilo que eu conheci. Eu não posso deixar com que as coisas, o conhecimento, eles se encerrem em mim. A palavra também nos diz que o diabo conhece as Escrituras. Mas o diabo também não tem parte no reino dos céus por conhecer as Escrituras.
O conhecer é pouco para nós. Nós podemos ter alguma revelação do Senhor, o entendimento de algumas coisas que outros ainda não entenderam. Nós podemos conhecer alguns mistérios da palavra do Senhor, mas isso não frutifica. Isso não faz com que nada cresça. Isso não tem reflexo no reino se eu não colocar no meu coração que eu vou viver aquela verdade e que as minhas ações vão ser em função daquela verdade. Eu sou participante do reino não pelo que eu conheço, mas como eu vivo nesse reino. E esse texto ele fala que havia um homem que juntava tesouros para si, o último verso, e ele não era rico para com Deus. Diante de Deus ele não tinha nada de valor. Diante dos homens sim, muitas coisas. Mas diante de Deus não havia nada de valor na vida dele. Então o que nós recebemos, nós precisamos que haja essa ação do Senhor, e então essa ação do Senhor, essa visita do Espírito, no nosso espírito, produza algo. O profeta Elias, ele se escondia da perseguição de Jezabel, a mulher do rei Acabe, e foi para o Monte Horebe e deixou o rapaz com ele, e foi sozinho, e lá ele pediu a morte. Mas a partir de uma visita do Senhor, na vida dele, lá naquele lugar onde ele pedia a morte, o Senhor o visitou e a partir daí então ele levantou e ele começou a agir em favor do reino conforme o Senhor queria. Nos momentos que a gente passa na nossa vida, não importa quais os momentos que são, nós precisamos de uma visitação do Senhor para que a gente, mesmo assim, talvez envolvido num quadro de depressão, de tristeza, seja qual for o quadro, a gente possa se levantar e fazer algo em favor do reino. Pedro havia se decepcionado com ele próprio, havia negado a Cristo, então ele resolveu abrir mão de tudo e voltar para a velha vida. Mas a partir de uma visitação de Cristo até ele se levantou e ele fez então com que a igreja andasse, a partir da vida dele também, e começou então a produzir alguma coisa em favor do reino. Outro texto nos fala que os fariseus já haviam matado João Batista e Jesus. Em Atos 2 nos fala que a partir de uma visitação do Espírito Santo aos discípulos, que haviam se espalhado de medo, mas os que permaneceram ali em Pentecostes, a partir do momento que o Senhor visita eles através do Espírito Santo, eles se levantam e a igreja começa a andar, eles começam a produzir algo para o reino. E a expectativa que eu tenho nessa noite com essa palavra para mim e para a vida de nós é que a gente possa ter uma visitação do Senhor através da sua palavra, que essa palavra então nos impulsione a tomar alguma ação conforme a palavra em favor do reino. E o texto que nós lemos de Lucas 12 nos diz que se juntou uma grande multidão. Os versículos anteriores diz que eram milhares que estavam próximos a Jesus. E eram tantos a ponto de uns atropelarem os outros para se aproximar de Cristo. E aí, todos esses homens, um deles conseguiu chegar próximo de Jesus. E ele disse: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo herança. Ele teve um esforço tremendo para chegar no meio de tantas pessoas, para se chegar até a Cristo. E ele trazia no seu coração um pedido, que era um pedido pessoal próprio, onde ele teria um benefício com aquilo, ele não se importava com o que outros poderiam ter de benefício também com o seu pedido. Ele pensava nele mesmo. Ele queria que Jesus dissesse ao irmão dele que repartisse com ele uma herança. O pedido dele quebrava um princípio. Não existe um juízo sem ouvir as duas partes. Ele queria simplesmente que Jesus dissesse: olha, vai lá, reparte a herança com o teu irmão, sem saber os motivos por que seu irmão retinha aquela herança.
Ele ordenava para que Jesus fizesse algo que ele quisesse. Senhor, diz para o meu irmão, vai lá e manda o meu irmão repartir comigo o negócio. E as nossas orações, por vezes, elas têm um pouco disso também. Um pouco desse egoísmo e dessa avareza, é a palavra que o texto nos fala no versículo 15. Imagina você faz um jejum de uma semana, só tomando água. E nesse tempo você faz as tuas orações, você lê a palavra, e o Senhor, no final do teu jejum, manda um anjo te visitar. E quando o anjo vem e te visita, tu pede alguma coisa para o anjo, que o Senhor não vai te responder. Jesus se negou a responder esse pedido, porque o homem não lhe fazia uma pergunta, não lhe fazia um pedido, mas lhe fazia uma imposição. Por vezes, os nossos questionamentos, as nossas dúvidas, as nossas necessidades são algo que vão trazer um benefício somente para mim. Vão resolver o meu problema naquele momento, mas isso não vai deixar reflexo nenhum para quem está perto de mim, para quem convive comigo, para quem me ama, ou enfim, ou para quem precisa, para que eu pudesse ajudar. Esse homem queria não um pedido, mas ele queria um julgamento. E Jesus conhecia o coração dele. Jesus conhecia também a necessidade dele. Talvez Jesus estivesse pronto para alcançar algo a ele naquele momento, pelo seu esforço. Alguma necessidade que ele tivesse. Mas ele não expressou a necessidade. Ele expressou tão somente o desejo. Então o Senhor fala sobre um homem em uma parábola que era próspero financeiramente. E as suas riquezas valiam muito aqui no plano terreno. Mas com as suas riquezas ele não conseguia alcançar o reino dos céus. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, disse o Senhor. Eu queria falar um pouquinho sobre a avareza nessa noite, para a gente entender e para a gente poder olhar um pouquinho para dentro de nós mesmos e para ver como estão as nossas orações diante do Senhor. E a avareza é um apego extremo ao dinheiro, cuja preocupação maior é juntar o dinheiro e ela não demonstra nenhuma generosidade. E conforme o dicionário, é uma mesquinhez. O texto de Êxodo 18, 21 diz que quando Moisés separou homens para julgar as demandas do povo, Moisés estava julgando todo o povo sozinho. Isso era muito estressante para ele. E alguém chegou e ele trouxe uma instrução e disse, olha, reparte homens do meio do povo, homens. E aí tinha alguns critérios, né? O perfil desses homens para que pudesse também julgar o povo retamente. E no verso 21 de Êxodo 18 diz que esses homens, eles teriam que ser, entre outras coisas, homens que odeiam a avareza. Homens que odeiam a avareza. Poderiam fazer um justo juízo das demandas do povo. A Bíblia nos fala também em 1 Samuel 8,3 sobre justamente Samuel. Samuel era um profeta, um homem de Deus. Foi o último dos juízes. No momento em que não havia rei na terra, o Senhor levantava homens para que então julgassem o povo. E a descendência de Samuel deveria continuar esse ofício de Samuel. Mas o texto nos diz que os filhos de Samuel, entre outras coisas, eles também eram avarentos. Por conseguinte, havia aceitação de suborno. A avareza é uma predisposição para que as pessoas aceitem ou ofereçam suborno. E a gente tem ouvido falar muito em suborno, em propina e um monte de coisa nesses dias, né? A gente liga a televisão, lê jornal, um portal de notícias. A gente tem ouvido muito falar na palavra propina e na palavra suborno e outras, né, palavras com o mesmo sentido. E a gente vê que muitos dos políticos hoje vivem nisso. A gente vê que muitos grandes empresários também hoje vivem nisso. Vivem dessa forma.
Mas a gente olha para os outros e às vezes a gente deixa de olhar para a gente porque o pecado dos outros parece maior do que o nosso pecado. E o que a gente quer a condenação desse povo. E aí muitos xingam e muitos, enfim, né, desejam um monte de coisa. Mas a natureza do homem, ela é assim mesmo. E eles estão tão somente seguindo a sua natureza. Mas a nossa natureza não é diferente da natureza deles. E esse suborno é o ato de induzir uma pessoa a alguma prática e em troca se tem algum benefício ou algum recurso ou algum dinheiro com isso. Mas quando a gente para e olha para o nosso dia a dia e olha para nós mesmos e a gente vê que quando vai comprar alguma coisa, alguém diz, tu quer com nota ou sem nota? Sem nota é barato. Aí diz, então me dá sem nota, porque é mais barato. Aí tu não paga o teu imposto, tu me dá um descontinho, fica bom para ti, fica bom para mim, está tudo certo. Essa prática é uma prática de avareza e uma prática de suborno. Ou então quando se paga algum por fora, para o guarda não multar, ou até para um azulzinho de trânsito, isso é suborno. Ou enquanto quando um caixa te dá um troco a maior, e você pega e você não devolve, achando até que foi abençoado com aquele troco a maior, isso é suborno. Ou quando você acha alguma coisa, e você sabe que vai ter um trabalho para encontrar o dono, para poder devolver, mas que é possível, mas você não faz isso. Você não quer se envolver com essas coisas e acaba retendo. Você faz isso por causa da avareza. Ou também outra situação, quando o médico ele te dá o preço da consulta, ele diz, mas eu vou te cobrar tanto por fora, eu não te dou recibo. Isso também é suborno. E a gente está envolvido com isso no nosso dia a dia, no nosso meio, as pessoas que estão próximas de nós, e às vezes até nós mesmos. Mas a gente olha para os políticos, para os grandes empresários, para os diretores de empresas, e a gente condena eles. Mas a gente vive, considerando as devidas proporções, no mesmo pecado e no mesmo erro. A diferença é que a gente, por vezes, a gente retém pouco e eles retêm muito. Mas o erro é o mesmo. É algo egoísta, algo que quebra princípios, porque a avareza quebra os princípios do Senhor, e é pecado. E nós estamos dentro dessas práticas, ou talvez tantas outras coisas que você pode ter se lembrado, aquele acordo que se faz na empresa para tirar o seguro-desemprego e continua trabalhando por fora, frio, e ganha salário e seguro-desemprego, e um monte de coisas que se faz. É o mesmo pecado que todo esse pessoal, que todo mundo, no mundo inteiro, está condenando hoje. E às vezes está no nosso meio, no meio daqueles que deveriam fazer alguma coisa em favor do reino de Deus. O verso 14 diz, mas Jesus lhe disse, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Jesus vai negar o nosso pedido de oração quando o nosso pedido de oração for um pedido egoísta. Jesus recua quando nós chegamos para Ele com uma suposta verdade. O texto de João 8, no verso 6, fala de Jesus. Quando Jesus estava em determinado local, vieram alguns homens com uma mulher que tinha sido pega em adultério. E eles chegaram para Jesus com uma sentença, essa mulher deve ser apedrejada. Então Jesus se abaixou como se tivesse recuado e escrevia no chão com uma varinha. Quando se leva uma sentença para Jesus, Senhor, tu tem que fazer isso, o Senhor recua. E às vezes a gente, Senhor, tu tem que me abençoar porque eu sou dizimista. E a tua palavra, aí a gente acha coisa da palavra também para justificar, né? A tua palavra diz fazer prova, não sei o quê. A gente não entende nada e começa a colocar diante de Deus, dizendo que Ele disse coisa que Ele não disse. Senhor, tu tem que me abençoar porque eu sou fiel, venho aos cultos e oro em jejum e não sei o quê. Toda vez que nós impomos alguma coisa para o Senhor recua. Então, nesse mesmo texto de João 8, à medida que Jesus recuava e se abaixava, então os homens vieram a ele e disseram, Senhor, o que tu diz sobre isso?
Então Jesus se levantou e trouxe uma resposta. E a resposta foi, todos conhecem o texto, é aquele que não tiver nenhum pecado que atire a primeira pedra. Quando nós perguntamos para Jesus, Senhor, o que tu diz? O que eu preciso fazer? Eu preciso ouvir algo de ti. Então o Senhor se levanta e fala conosco. Mas as nossas orações muitas vezes são orações de imposição. Como se o Senhor tivesse que nos abençoar, nos dar respostas, nos ensinar, fazer algumas coisas que talvez o Senhor já tenha feito. E a gente queira ouvir algo que seja importante para os nossos ouvidos e conforme o nosso desejo e não conforme a necessidade. Mas essa é a nossa natureza. A nossa natureza nos impulsiona a agir dessa forma. E eu aprendo outra coisa nesse texto também, que quando esse homem tinha uma demanda com seu irmão por causa da herança, Jesus disse, olha, quem me colocou para ser juiz dessas coisas? A gente sabe que tem coisas que a gente faz e que a gente mesmo precisa resolver. Tem coisas que o Senhor não vai interferir. Ele espera que a gente reaja em relação àquela situação. Era necessário que esse homem então fosse conversar com o irmão dele e expusessem cada um as suas, enfim, os seus argumentos e procurassem de uma forma civilizada encontrar uma solução para aquele problema. Jesus se retirou desse problema. Às vezes nós precisamos fazer algumas coisas. Às vezes nós precisamos tomar algumas decisões. Às vezes nós precisamos voltar um pouco atrás e resolver alguma coisa que está mal resolvida em nossas vidas. Às vezes nós precisamos encarar algum problema de frente. Olha, é o seguinte, vamos agora resolver e vamos conversar esse negócio aqui agora, que nós precisamos resolver. Porque a gente vai levando as coisas para frente e acha que Deus vai resolver todas as coisas, inclusive aquelas que nós mesmos temos que resolver. E o Senhor se retirou disso. E tem coisas que nós precisamos estar atentos, porque a resposta pode estar em nós mesmos e não no Senhor. Existem meios legais, existiam na época meios legais de que se resolvessem ou se dirimisse essa questão. E Jesus não precisava intervir naquilo. Nós sabemos que a Bíblia nos fala de que Zaqueu, ele precisou voltar atrás em algo que ele tinha feito. Ele precisou devolver o dinheiro que ele tinha roubado. E depois disso Jesus disse, agora chegou salvação para essa casa. Tem coisas que nós precisamos voltar atrás. Tem coisas que nós precisamos fazer. E quando eu li esse texto hoje, quando eu estava refletindo sobre esse texto, eu me lembrei que ontem eu mandei fazer algum material numa gráfica e o cara me deu um orçamento, ele me ligou, consigo melhorar esse orçamento para ti. E aí eu melhoro um pouquinho para chegar ao preço, o orçamento que tu já tem da outra gráfica lá e tal, e não vou emitir nota. Daí eu confirmei com ele e hoje isso se acendeu no meu coração. Isso eu estou fazendo exatamente aquilo que a palavra está me dizendo para não fazer. E naquele momento eu parei tudo. Estava anotando, escrevendo algumas coisas, parei tudo, abri o computador e passei um e-mail para ele. Eu preciso de nota daquele material, ver que preço vai ficar. Porque quando o Senhor nos fala, a gente precisa reagir em relação ao que o Senhor nos fala. Porque as coisas passam, por vezes, desapercebidas na nossa vida, porque a gente está envolvido num contexto que nos leva a fazer coisas que a gente nem pensa, nem se dá conta, quando viu já foi. Mas quando o Espírito nos fala, quando há a visitação do Espírito, assim como houve a visitação com Eliseu, com Elias, assim como houve a visitação a Pedro, quando o Espírito nos visita, Senhor, a gente precisa tomar uma reação. Mesmo que fique mais caro, mesmo que o cara disse, então não vai dar tempo de fazer, porque eu preciso em determinada data, mesmo que ele não queira mais fazer, tem que procurar outra gráfica, vou perder o momento, mas enfim. Senão é hipocrisia. Senão a gente não vive o que Deus nos ensina para falar. E o texto de Tiago 4:3 diz que nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal para gastar somente com os nossos deleites. E o Senhor não vai atender o meu pedido egoísta. O Senhor não vai atender o teu pedido egoísta.
E esse é o motivo de muitas das nossas frustrações. É o motivo que muitas pessoas saem da igreja. Elas entram na igreja entendendo que o Senhor tem a obrigação de responder a sua demanda financeira, ou seja lá qual for. Mas não sabe o propósito que o Senhor tem. Então, quando o Senhor está trabalhando ainda no seu propósito, essa pessoa queria uma resposta imediata conforme aquilo que o seu coração diz. E ela acaba se frustrando e sai da igreja e fala mal do pastor, do irmão, do não sei o quê. E por vezes acaba até desacreditando no Senhor. Porque queria algo e Deus tinha que cumprir aquilo que ela queria. Como se fosse um servo seu. Mas nós não recebemos, diz a palavra, quando é algo próprio pessoal, por causa da avareza. 1 Coríntios 9:6 coloca os avarentos junto com os devassos, com os idólatras, com os sodomitas e com os ladrões. A gente acha que a gente não é avarento, né? Mas a gente para um pouquinho e vê que a gente às vezes retém alguma coisa e diz, tudo bem, então quem sabe eu posso ser um pouquinho. Mas se eu sou um pouquinho avarento, eu sou igual aquele que é um pouquinho ladrão. Eu sou igual aquele que é um pouquinho devasso. Eu sou igual aquele que é um pouquinho sodomita, que comete perversidades. Sou igual. Porque são colocados todos no mesmo contexto. E o texto diz mais ainda. E diz que esses não têm parte no reino de Deus. A avareza não permite que você desfrute, que você viva o reino de Deus. Porque o reino de Deus é um reino de compartilhar. É um reino de servir. É um reino de cooperação, mutualidade. Aquilo que é meu é teu também. Aquilo que é teu é meu também. Mas a gente está muito longe disso. A gente está léguas de distância de viver o verdadeiro reino de Deus. Mas há uma condição que o Senhor nos ensina para que a gente limpe o nosso coração disso. Primeiro é reconhecer que há algo disso em nós. Porque se eu acho que eu não sou, e que não tem nem um pouquinho disso em mim, então é como se eu já tivesse dado um atestado que eu estou isento disso, Deus não precisa agir na minha vida, nessa área, porque está tudo resolvido, eu sou santão, está beleza. Mas se eu reconheço que alguma coisa precisa mudar nessa área da minha vida, o Senhor nos ensina algumas coisas. E no texto de Marcos, no capítulo 10, ele fala de um homem. E esse homem, ele chegou até Jesus, se prostrou diante do Senhor. Ele reconhecia o Senhor, reconhecia a divindade do Senhor. E ele pede ao Senhor, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus diz para ele, olha, tu guarda os mandamentos. E ele diz a Jesus, olha, eu faço isso desde a minha mocidade. Isso eu sempre cumpri. Faz tudo certinho, está tudo anotadinho na minha ficha lá. Pode ler os livros do céu, que está tudo anotado. Sou um cara correto, sou um bom caráter, sou um cara bacana, cumpro minhas obrigações, não faço mal para ninguém, está tudo certinho. E aí Jesus fala para ele, mas te falta uma coisa, vende os teus bens e dá aos pobres. E terás um tesouro nos céus. Então toma a tua cruz, vem e segue-me. E o versículo 22 do capítulo 10 de Marcos diz, então esse homem, com pesar, retirou-se triste, porque ele possuía muitas propriedades. Esse cara fazia tudo certinho. Tudo, faltava uma coisinha só. Ele era mais certo, talvez, que todos nós aqui. Mas faltava uma coisinha. E essa uma coisinha fez com que ele não tivesse parte no reino dos céus. Travestida de quê na minha vida? E para as coisas que eu tenho na minha casa, as coisas que eu preciso compartilhar, as coisas que eu preciso levar para quem precisa, e que eu estou retendo, eu preciso me desapegar disso. Como que eu vou dizer que eu sou um seguidor de Cristo? Se ele diz que eu preciso me desapegar de coisa para seguir ele.
Como que eu vou dizer que eu sou um discípulo de Cristo? Eu sigo algumas coisinhas só o que me convém, aquilo que aperta um pouquinho eu já não sigo mais. Sigo até um pedacinho só. Aí a hora que apertar, e olha, e Jesus falou para ele, toma a tua cruz. A cruz que ele teria que carregar era se despojar dessas coisas que são inúteis. Uma cruz fácil de carregar essa. Mas é difícil quando a nossa mente está nas coisas. Quando a nossa mente está natural. Quando a gente se apega nessas coisas terrenas, a gente precisa entender que os nossos pés estão no chão. A gente vive nessa terra. A gente trilha e faz todas as coisas aqui enquanto o Senhor nos dá a vida aqui ainda. Mas a nossa mente tem que estar no céu. Nós vamos que o nosso espírito esteja ligado com o Espírito do Senhor. A visitação do Espírito seja mais que uma visita, seja algo permanente no nosso espírito. Para que a gente consiga então levar alguma coisa para alguém e poder então expandir o reino do Senhor. A Bíblia nos fala de um teste de fidelidade que o Senhor fez, talvez o mais severo da Bíblia, nessa questão de desapego. Foi com um homem chamado Abraão. Abraão era um homem temente a Deus, veio de uma família idólatra, conheceu o Senhor e envolveu a sua vida e creu nas promessas do Senhor. E Abraão foi o primeiro de todos, ele é o pai da fé. E Jesus precisou colocar algumas coisas para ele, para ver se ele realmente era quem se ia ser. E de todas as coisas que ele precisou se desapegar, o Senhor falou para ele, é o momento de tu desapegar do teu filho. Eles tinham tido um filho na velhice, era a alegria, a esperança, a expectativa, enfim, de um casal é um filho, e eles não conseguiam, e o Senhor prometeu, o Senhor deu um filho para eles. Então esse filho, jovem ainda, o Senhor disse, olha, ele não é teu filho, ele é meu filho, e agora eu quero ele. Vai e sacrifica. Então esse homem foi, levou o menino, amarrou o menino, pegou a faca, e o Senhor interrompeu o sacrifício, porque na verdade o Senhor não queria o sacrifício, o Senhor jamais pediu o sacrifício de homens. Mas o Senhor queria provar a fidelidade dele. Se ele realmente amava mais a Deus do que todas as coisas. Se realmente ele se desapegava, porque Deus não tirou nada dele. Deus somente fez com que ele, na amargura de seu coração, talvez na profunda tristeza, mas ainda num fio de fé, sabendo que o Senhor ia providenciar uma saída para aquela situação. E o Senhor já tinha providenciado uma saída para aquela situação. Mas ele precisava se desapegar. E o Senhor nos pede isso. Para que a gente se desapegue de muitas coisas. Porque somente nos desapegando das coisas naturais, nós teremos um tesouro nos céus. São dois planos diferentes. Nós vivemos aqui, nós temos a influência dos céus. E são duas coisas também que, em relação aos céus. Uma é a influência que nós recebemos. E outra é os reflexos que nós, através das nossas ações, nós deixamos esse reino. Nós recebemos do Senhor, mas conforme nós agimos com aquilo que nós recebemos, nós multiplicamos no reino. Nós fazemos com que o reino se estabeleça e se amplie. É necessário sim essas duas coisas. Que nós tenhamos a direção do Senhor, mas que isso não fique guardado no nosso coração. Que não fique só no meu quarto de oração, no meu choro, na minha lástima do meu pecado. Mas que eu consiga reverter isso em alguma ação que favoreça mais alguém que precise também no reino do Senhor. A viúva pobre deu tudo o que ela tinha, suas 2 moedas. E Jesus reconheceu isso como a oferta mais valiosa. Nós falamos de Zaqueu, que devolveu o dinheiro do roubo e deu metade de seus bens aos pobres. E o Senhor disse, hoje chegou salvação a essa casa. Nós sabemos que não é pecado a gente fazer uma reserva de dinheiro, um dinheiro na poupança, um dinheiro investido, ou enfim. Isso não é pecado. Se nós fizermos isso conforme a direção do Senhor. Se nós não tivermos a direção do Senhor, nós estamos retendo. E quando o Senhor te alcançar algum recurso, seja ele por que via for, pergunte ao Senhor, Senhor, o que eu faço com esse dinheiro? Esse dinheiro é para mim fazer o quê? Eu invisto, eu lanço no reino, eu guardo, eu compro, eu pago, ou eu faço todas as coisas.
O que é para mim fazer com esse recurso que chegou na minha mão? Para que a gente não corra o risco de reter mais do que é necessário e que o nosso coração fique avarento. E o antídoto contra a avareza é a liberalidade. O exercício da liberalidade. Do doar, dar de forma voluntária e de forma espontânea. 1 Timóteo 4,7 diz: exercita-te na piedade. A gente pode exercitar a piedade, a compaixão, através do entender a necessidade do outro e levar algo que a gente tenha, que possa levar, para suprir a necessidade do outro. O exercício da piedade. E esse exercício pode começar a fazer. Quando a gente vai fazer ginástica, a gente começa devagar, né? Dá uma alongada, se não está muito tempo, né? Se está fora de forma, vai devagarzinho até tu adquirir um condicionamento físico. O exercício a gente faz da mesma forma, a gente precisa começar a olhar um pouquinho para os lados. Qual que é a necessidade do meu irmão? O que será que ele precisa? Como é que está a despensa da casa dele? Como é que está o tanque de gasolina do carro dele? Se ele está a pé, será que ele não precisa de uma carona? Qual que é a necessidade? Eu preciso começar a entender essas coisas. Porque se a gente faz parte do reino, a gente precisa ter um olhar linear. A gente precisa olhar para os outros da mesma forma que a gente olha para nós. Amar o próximo como a nós mesmos. A gente precisa exercitar isso. A gente precisa aprender a olhar para a necessidade dos outros. Para ver que aquilo que eu tenho, retendo às vezes, pode suprir, matar fome, ou seja lá o que for, de alguém que precisa. E talvez o Senhor esteja guardando isso para mim. Talvez esteja alguém lá fora esperando com que eu vá suprir a necessidade dele, ou com que você vá suprir a necessidade dele. Talvez o Senhor não vai usar mais ninguém, mas algo que Ele escolheu para ti, alguém que Ele escolheu para te alcançar. E se você não for, essa pessoa vai ficar lá. E o Senhor vai ter que te mostrar, talvez de uma outra forma mais dolorosa. Mas nós precisamos aprender a olhar para a necessidade dos outros. E antes de concluir, nós temos dois textos, de Romanos 15 e 2 Coríntios 8. E Romanos 15, verso 14 diz: eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheio de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos de Jerusalém. As igrejas se reuniram para fazer uma coleta para as pessoas que tinham necessidade, num lugar distante de onde eles estavam. Exercício de liberalidade. E o texto de 2 Coríntios 8, a partir do verso 1, diz: também, irmãos, nós fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Mais do que podiam, porque a necessidade era grande. E eles voluntariamente, porque havia generosidade no coração deles, que é o antídoto da avareza. Nós não estamos falando aqui de dízimo e oferta. Nós não estamos falando aqui, nós estamos falando de avareza. Nós não estamos falando de prosperidade financeira. Estamos falando de algo muito maior, que é ser alguém ativo no reino dos céus. E que o nosso coração inclinado que é para a avareza e para as coisas egoístas, vai nos pregar peças. E se a gente não estiver atento, olhando para a necessidade dos outros, a gente vai se embaraçar nisso, e a gente não vai produzir para o reino, e a gente vai achar que é seguidor de Cristo, mas a gente não vai ser. Queridos, quero convidar vocês a se colocarem de pé, por gentileza, se puderem.
Eu preciso deixar de olhar um pouquinho para as minhas necessidades. É claro que eu também preciso trabalhar para suprir as minhas necessidades. Eu preciso me importar um pouquinho menos com elas, para poder me importar um pouco, para ter espaço no meu coração, para poder me importar com os outros também. Crendo que aquele que governa todas as coisas estabelece princípios. Esses princípios não podem ser quebrados. E os nossos corações é o que vai fazer com que a gente se achegue a Ele ou não. As coisas que a gente guarda no nosso coração. E o nosso coração precisa estar limpo dessas coisinhas que a gente olha nos outros. A gente aponta o defeito dos outros. Mas por vezes a gente não olha para o nosso interior, que está cheio das mesmas coisas. E talvez muitos de nós, se estivéssemos lá no lugar desses que estão lá envolvidos em suborno, talvez muitos de nós fariam muito parecido com o que eles estão fazendo. Porque há isso no coração, é da natureza do homem escolher um benefício, né? Caminhar em função do benefício. Isso é da natureza do homem. Mas nós sabemos que há algo que é sobrenatural, que pode tocar nas nossas vidas e nos dar um novo entendimento. E fazer com que as nossas ações tenham um reflexo na vida dos outros. E fazer com que o reino de Deus se estabeleça assim com verdadeiros discípulos, seguidores do Senhor. Que não retém algo no natural somente para manter momentos ou períodos. Mas que se preocupe e se interesse realmente por aqueles a quem o Senhor também se interessa. Apocalipse 3:17 diz: para os que se acham, como dizes, eu sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Tudo pertence ao Senhor. Ele pode requerer as nossas vidas a qualquer momento. E que nós não sejamos contados com aqueles que o Senhor olha para nós e diz: você é um louco. Você tem feito tantas coisas, se envolvido em tantas coisas, tem conquistado muitas coisas, mas tudo isso não te faz andar um passo em direção ao reino do Senhor. Que o Senhor nos dê graça. Eu gostaria que o nosso coração fosse cheio. Quem dera o Senhor consiga encontrar um espaço no nosso coração, que a gente consiga permitir que o Senhor penetre. E que a gente, a partir desse momento, comece a dar um pouquinho mais de atenção para as pessoas que estão próximas de nós. Não só as pessoas da igreja, as pessoas que estão lá fora, talvez até as pessoas que não acreditam em Deus, talvez pessoas de outra religião, talvez pessoas até que negaram ao Senhor, mas que talvez por uma ação nossa, possam ver que há uma luz diferente que possa brilhar na nossa vida, uma luz de discípulo do Senhor, de seguidor de Cristo, para que eles possam ser alcançados com uma mão que a gente venha estender, com alguma coisa que estava lá na minha casa, que eu sei que eu posso alcançar alguém que não tem, com um pouco do meu tempo que eu posso doar ele para alguém que precisa às vezes somente de um ombro para chorar, de alguém para ouvir a sua tristeza e a amargura de seu coração. Que o Senhor nos dê graça, que o conhecimento que Ele nos trouxe nessa noite, através da sua palavra, possa gerar uma ação nas nossas vidas, para que Ele não morra em nós, e que o reino vá perecendo por nossa causa. Pai querido, eu louvo o Teu nome, Senhor, pela Tua grandeza, Pai. Eu te agradeço pela Tua palavra, Senhor. Eu te agradeço, Espírito Santo, pela Tua presença aqui nesse lugar. Pai, que a Tua palavra, Senhor Deus, possa ficar impregnada nos nossos corações, Senhor. E que o Teu Espírito nos incomode, Senhor. Nos perturbe, Senhor. Pai, se para nos aproximar de Ti, das Tuas verdades, a gente não precisa ter paz, então Tu nos tire a paz, Senhor Deus, nos dê perturbação, Senhor. Nos tire, Senhor Deus, a alegria, Senhor Deus, e nos faça, Senhor Deus, nos entristecermos com a tristeza dos que sofrem, Pai. Senhor Deus, nos tira o conforto, Senhor, e nos faz, Senhor Deus, sofrer com aqueles que sofrem também, Senhor Deus, com ir em lugares daqueles que não têm um lugar adequado para viver, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, na nossa fraqueza, nas nossas limitações, Pai. Na fraqueza, Senhor Deus, da nossa alma, Pai, que alicia a nossa carne contra o Espírito, Senhor.
para que seja rompido algo nessa noite, Senhor. Para que os nossos armários, Senhor Deus, sejam abertos, Senhor Deus, e seja compartilhado muito mais, Senhor, do que aquela oferta mecânica, Pai, que nós trazemos na igreja para missões, ou o dízimo, ou no culto, Senhor, de ceia, que onde a gente traz alguma coisa para colocar naquele carrinho. Senhor Deus, que algo no nosso coração faça com que a nossa oferta abunde, Senhor Deus, a nossa capacidade, Pai. Que a gente consiga, Senhor Deus, doar, Senhor Deus, conforme a necessidade dos outros, e não conforme o que o nosso coração pensa em doar, Senhor Deus, achando que por trazer alguma coisa para a igreja, a gente já está fazendo algo para o Teu reino, Senhor. E nós sabemos que o Teu reino, Senhor Deus, ele é muito maior do que só a igreja aqui, Pai. As pessoas que estão lá fora, Senhor Deus, fazem parte do Teu reino, só que ainda não sabem, Senhor. Ainda não foram alcançadas por Ti, Senhor Deus, porque talvez eu ou algum de nós ainda não tenha levado a Tua verdade até eles, Pai. Senhor, faça com que o nosso coração se interesse pelos outros, Senhor. Que haja piedade, compaixão, Senhor Deus. Inunda, encharca, Senhor Deus, os nossos corações com compaixão, Pai. Tira, Senhor Deus, essa mesmice. Tira, Senhor Deus, esse ritual religioso que nós fazemos, que eu faço, Pai. Achando que estou fazendo algo de valor, Senhor. Me livra, Senhor Deus. Livra a Tua igreja da avareza, Senhor. Livra a Tua igreja do suborno, Senhor Deus. Dê entendimento e coragem, Senhor Deus, para aqueles que precisam fazer um caminho de volta, Senhor. Voltar e resolver alguma coisa que ficou mal resolvida, Pai. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ser luz. Ajuda-nos, Senhor Deus, a viver de forma digna dos Teus discípulos. Dignas de quem Te segue. Livra-nos, Senhor Deus, desse apego, Pai, com as coisas naturais, Senhor. Que não nos aproxima do Teu reino, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Nós Te pedimos nessa noite, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo. Visita, Senhor Deus, a nossa mente, nos traga a clareza, Senhor Deus, de onde devemos ir e o que devemos fazer, Pai. Para que o Teu reino seja, Senhor Deus, engrandecido, Senhor Deus, pelas nossas vidas. Para que aquilo que nós recebemos de Ti, Senhor, a gente consiga replicar no Teu reino, Pai. Para as outras pessoas, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa noite, Senhor. Muito obrigado por ter nos guardado e de estarmos aqui, Senhor. E conceda a cada um, Senhor Deus, conforme a necessidade do seu coração, da sua vida, Pai. Que a gente venha aprender a orar, Senhor Deus. Não as coisas que a gente quer, Senhor, mas orar em conformidade com a Tua vontade, Pai amado. Entendendo os Teus propósitos para as nossas vidas, Senhor. E procurando, Senhor Deus, com todo esforço, Senhor, acima da nossa capacidade, Senhor Deus, viver o que Tu tens para nós, Senhor Deus. Dá graça para cada um, Pai. Guarda cada um, Senhor Deus, debaixo da Tua palavra, Senhor. E que a gente venha provar, Senhor Deus, da maravilha que é viver em conformidade com a Tua palavra. Mesmo que isso nos custe algo, Senhor. Mas há algo muito maior reservado para aquele que crê, Senhor. E essa é a nossa esperança, Senhor. Muito obrigado, Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que era, que é e que há de vir.
Senhor Deus Todo-Poderoso, e que há de vir. Mas que o restante da semana de cada um seja diferente, seja melhor do que estava sendo até o dia de hoje, que a palavra do Senhor encha cada coração e nos impulsione para que as nossas ações sejam mais parecidas com as ações do Senhor, com aquilo que Ele espera de nós. Amém? Sexta-feira nós temos sala de oração aqui na igreja a partir das 8 horas. Sábado, atividade dos jovens, e no próximo domingo, aí todos os que, entenderem o chamado do Espírito, estejam conosco aqui para nós participarmos mais uma celebração. Amém? Glória a Deus.